Palmeiras entra com time reserva, mas precisa acionar os seus titulares para conseguir arrancar um empate contra o Vitória fora de casa. Mas será que o problema do Palmeiras realmente foi o time reserva? Você confere agora aqui comigo. Fala galera, eu me chamo Eric, seja muito bem-vindo a este meu novo canal. Se você está chegando aqui de paraquedas, viu meu comentário em algum vídeo, eu peço por favor que você assista esse vídeo até o final e assim de fato você gostar do conteúdo, principalmente fortalecendo esse início de canal, aí sim você deixa seu like, deixa seu comentário e sua inscrição no canal. Bom, estava em viagem nesses últimos vídeos aí do canal, gravei do quarto do hotel, mas agora finalmente em casa e num cenário diferente do que os últimos vídeos que eu gravei em casa, porque eu desde sempre falava que queria trazer aqui na TV os lances pra gente comentar. Então eu improvisei aqui no computador mesmo pra mim conseguir mostrar pra vocês tanto a escalação como também os lances, e se você gostar desse estilo vai ser diferente dos outros vídeos que eu já fiz aqui. Se você gostar desse novo estilo de vídeo também deixa seu feedback aqui no comentário pra fortalecer aí. Mas vamos lá, vamos pro jogo. Primeiro a gente tem que comentar sobre a escalação, porque é o que condiciona todo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras vem com um time totalmente reserva. Se nós olharmos para a escalação do Palmeiras, pela primeira vez a gente literalmente tem um time total reserva. Não é um time misto, é um time inteiro composto de reservas. E por mais que nós tenhamos nomes nessa escalação conhecidos, como o Rafael Veiga, Flaco Lopes, o Alan, que são jogadores que normalmente aparecem no time principal do Palmeiras, especialmente o Alan, que normalmente tem jogado algumas partidas como titular, mas a gente sabe que ele não é exatamente a primeira opção do time, e por mais que tenhamos grandes nomes como Rafael Veiga, que outrora foram importantes para o Palmeiras, a gente sabe que ele vive um momento de baixa, e inclusive mais pra frente quero comentar um pouco sobre isso. Então é uma escalação totalmente reserva do Palmeiras, mesmo contendo nomes ali que sempre estão figurando no time principal. Mas o que a gente poderia esperar do Palmeiras considerando essa escalação? Primeiro seria a falta de entrosamento. Já dava para se imaginar que seria um time um pouco desentrosado, porque normalmente não jogam juntos, né? E segundo, também a falta de experiência poderia pesar quando a gente fala dos garotos da base. Então a gente tinha muitos garotos da base, e engraçado que no domingo pela manhã eu postei um shorts em que eu falava justamente sobre a falta de banco de reserva do Palmeiras. O Palmeiras era um time hoje sem banco de reserva à altura do time titular, do time principal, que até antes do Mundial não era esse o caso. A gente comentava até antes do Mundial que o Palmeiras era um time com um bom banco de reserva, mas aí sai o Rio, sai o Estevão, o Paulinho, com a cirurgia tem que ficar fora, e a gente vê o Palmeiras se tornando um time sem um banco de reserva à altura do time titular, e essa partida prova isso. Então assim, meio que eu postei um spoiler do que iria acontecer à noite do jogo sem saber. Se você não viu esses shorts ainda, acessa a aba de shorts aqui do canal. Sempre eu trago ali cortes dos vídeos longos, trazendo alguns assuntos específicos. Mas vamos lá, vamos falar de bola rolando, né? E a gente vai entender o quanto esse time reserva influenciou dentro da partida. A verdade é que no início do jogo foi uma surpresa de certa forma, porque mesmo o Palmeiras com time reserva e todas essas condicionantes que eu comentei aqui, o Palmeiras começou atacando. O Palmeiras consegue essa jogada de escanteio, desvio no primeiro pau, e no segundo pau o Martins perde uma chance claríssima de gol, praticamente estava sem goleiro ali, uma jogada aparentemente ensaiada do Palmeiras, e aí a gente percebe o primeiro ponto importante que eu quero trazer aqui. Mesmo com o time reserva, o Palmeiras trouxe problemas do time titular. A falta de eficácia é esse problema que a gente vê neste lance. É uma oportunidade clara que o Palmeiras tinha que aproveitar, que seria a chance de abrir o placar e condicionar totalmente o restante do jogo, mas o Palmeiras acaba desperdiçando. Então é um problema do Palmeiras titular que aparece mesmo no time reserva do Palmeiras. A partida continua, o Palmeiras continua tentando atacar, mas o principal problema que eu vi do Palmeiras nesse jogo era a falta, não talvez a falta de entrosamento, mas assim, você imagina que o time reserva jogar, vai ter sim um problema de falta de entrosamento? Vai. Mas eu vi um problema de, parece uma falta de tática. O Palmeiras, basicamente as jogadas do Palmeiras consistiam em lançamentos para alguém em infiltração, lançamentos aéreos, bola por cima, não tinha troca de passes pelo meio, pelos cantos, não. Então o Palmeiras tentou muito essa jogada durante todo o primeiro tempo ali, em que o Palmeiras ainda estava superior. E esse domínio do Palmeiras ele veio ao longo do primeiro tempo, porém, em um erro de passe do Palmeiras, o Vitória consegue um contra-ataque e aí consegue achar o gol. Tem um lance aqui para vocês, a bola vem enfiada ali, o Benedetti que estava na disputa, o chute no canto, vencendo o Lomba também, e saiu o primeiro gol do Vitória, que apesar de eu ter mostrado só para vocês esse lance, o Vitória já havia tentado outros chutes de fora da área, o Lomba já tinha feito algumas grandes boas defesas. Logo depois desse gol,
tenta uma outra finalização de fora da área, que o Lomba também faz uma grande defesa. O Vitória estava chegando cada vez mais próximo do gol e o Palmeiras estava perdendo aquele ímpeto que tinha colocado no começo do jogo. Então já estava se desenhando para muito mais perigo por parte do Vitória do que perigo por parte do Palmeiras, o que é natural se a gente for analisar que era um jogo fora de casa, né? Era na casa do Vitória, então assim, por mais que o Vitória seja um time que esteja na parte de baixo da tabela e o Palmeiras brigando na parte de cima, era um Vitória que estava jogando dentro da sua casa, então eles tinham que em algum momento tentar tomar as rédeas do jogo, e eles não só tomaram as rédeas do jogo, como fizeram o gol, sendo eficazes ao contrário do Palmeiras. Mas enfim, o primeiro tempo ele chega ao fim, eu trouxe alguns números aqui. A posse de bola foi muito igual entre os dois times, mas o que chama a atenção é que se a gente olhar o total de finalizações, o Vitória finaliza o dobro do Palmeiras. São 8 finalizações do Vitória contra 4 finalizações do Palmeiras. O Palmeiras nesse primeiro tempo de jogo estava perdendo muito a segunda bola, o Palmeiras não conseguia trocar passes, igual eu falei, a jogada do Palmeiras era tentar lançamento, o Palmeiras não teve criatividade, não teve alguém para assumir um papel ali de bola no chão e vamos tentar criar, o Palmeiras não teve isso ao longo de todo o primeiro tempo, só que aí pro segundo tempo a gente imagina que vamos ter diferença, né, que o Palmeiras vai entrar diferente e não, o Abel volta exatamente com o mesmo time, mesmo após um primeiro tempo péssimo do Palmeiras, e aí logo aos 2 minutos a gente já tem esse lance aqui do Vitória, a bola cruzada e uma boa defesa do Lomba, mas o jogo já começa assim no segundo tempo, então assim, o Abel ele demorou a mexer no time, na verdade, e o Palmeiras continuou jogando dessa forma. Pouco tempo depois, uma jogada de escanteio, vamos assistir aqui, então a bola vai ser cobrada ali, né, antes até do juiz apitar, ela vem ali no pé do Martins, que prepara aquele chutão dele de fora da área, a bola sobra ali, o Flaco, eu não sei dizer se o Flaco ele segura muita bola, se ele hesita a chutar, ou se é porque realmente não tinha muito tempo de reação, se ele teria condições de chutar de primeira. É aquilo, parece que o Flaco sempre pensa demais antes de tomar uma ação, e por causa disso parece que ele acaba perdendo gols justamente por demorar ter uma resposta ali de decidir o que ele vai fazer, mas o Palmeiras perde mais uma boa oportunidade, mas ainda assim, dava para ver que com aqueles jogadores, com aquele time em reserva, não ia dar jogo. E não só já dava para ver que não ia dar jogo, como o Vitória ainda conseguiu ampliar o placar com o meu xará Eric. Ele marcou um baita de um golaço, não tem nem o que a gente falar aqui, ele vem conduzindo a bola, ele limpa o Piquerez só com uma jogada de corpo e bate no cantinho do Lomba. Cara, isso aqui foi realmente um golaço, assim. Mas o Palmeiras já estava perdendo de 2-0. Segundo tempo, aqui você pode ver que foi aos 20 minutos praticamente, e aqui tinha acabado de entrar uma parte do time titular do Palmeiras, né? O Abel percebe que aquele time não ia render da forma como estava, então ele tira boa parte da garotada ali, tira o Vanderlan, coloca o Piquerez no lugar, então que é o Piquerez que tá ali na disputa de bola, ele tira ali toda a galera, tira o Luigi, tira a Thales, tira o Alan, então começa a colocar o Facundo Torres, coloca o Vitor Roque para jogar, sem tirar o Flaco, coloca também o Sousa, faz essas mudanças para tentar deixar um Palmeiras mais agressivo lá na frente. E aqui, antes de eu continuar para os lances que vão ser os gols do Palmeiras, eu tenho que falar um pouco sobre esse pessoal que saiu, né, a garotada da base. Cara, para mim, o Alan, ele fez uma péssima partida, assim, o Alan tava errando bastante, e ele que normalmente é aquele que é o titular, ou que sempre está ali no banco de reserva, entrando nos jogos, ele não fez uma boa partida, é verdade. O Luigi fez até uma partida ok. E o Vanderlan, cara, o Vanderlan é complicado, porque o Vanderlan é mais um vídeo que eu tenho que falar que o Vanderlan não joga. O Vanderlan não tem como o Vanderlan ser reserva do Piquerez, cara. Eu não quero ficar batendo na mesma tecla aqui, mas não é que o Vanderlan fez, eu não lembro exatamente se o Vanderlan fez algo muito errado nessa partida, mas é porque ele não faz algo de diferente, ele não agrega. O Abel tira ele e coloca o Piquerez e não tira, por exemplo, o Marcos Rocha e coloca o Giai, que mostra assim, que o Abel percebeu que a partida do Vanderlan não estava boa, agora resta saber até quando ele vai continuar. O Palmeiras tem intenção de trazer lá o Kelvin, né, mas que é um lateral direito. Será que o Palmeiras vai trazer um lateral esquerdo? Alguém para ser um substituto à altura do Piquerez? Mas voltando para o andamento do jogo, logo após, né, esse lance, nós temos o Sousa que entrou bem demais no jogo. O Sousa está se entrosando e está mostrando um excelente futebol para quem duvidava do futebol que ele poderia trazer, por estar como reserva lá na Europa. O Sousa entrou muito bem no jogo e ele que consegue um pênalti para o Palmeiras. Vamos ver a jogada aqui. Aí o Palmeiras volta a tocar a bola, olha só, o Palmeiras volta a criar jogada e aí consegue pênalti, né? Então o Palmeiras não fez isso aqui no primeiro tempo. E aí o Palmeiras trabalha a bola e consegue pênalti. Pênalti esse cobrado pelo Piquerez,
batida forte de bico, ele chutou de bico mesmo no canto do goleiro. E aqui é um fato curioso, porque o Veiga estava ainda em campo, depois ele foi substituído pelo Lucas Evangelista. O Veiga é um cara que foi perdendo muito espaço no time, ele não tem nem entrado em alguns jogos, e nessa partida que ele tem a chance ali como titular, mesmo sendo um cara que, em comparação ao nível técnico com os outros jogadores, poderia desequilibrar, poderia ser um cara, né, que realmente botasse a bola no chão, que comandasse o ataque do Palmeiras, ele não aparece. Inclusive o pênalti ele não bate, o que mostra que realmente o Veiga tá numa fase bem ruim. Pra mim, é o pior momento do Veiga. É triste a gente ver um jogador do tamanho que é o Rafael Veiga, né, torcer para que ele encontre seu gol no futebol, torcer para que ele não reencontre aquele Veiga decisivo que a gente sempre conhece, aquele Veiga especialista em batidas de pênaltis, mas o que nós temos para hoje é um Veiga que nem a batida de pênalti foi lá para cobrar, porque realmente percebe-se que está em uma péssima fase. Mas voltando para a partida, então o Palmeiras já ali com seu trio de ataque titular, tendo ali na frente como referência o Vitor Roque e o Flaco Lopes, começa a criar jogadas, começa a encontrar os caminhos, começa a trocar passes, e aí aos 40 minutos vem o lance do segundo gol do Palmeiras. É uma jogada ali do Sousa, novamente aparecendo muito bem, e ele consegue fazer um cruzamento na cabeça do Flaco. Tem uma movimentação muito interessante, porque dentro da área a gente tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes junto. Então o Vitor Roque ele faz a movimentação de ataque ao segundo pau, livre espaço, enquanto o Flaco Lopes ele procura o segundo pau. Então essa movimentação entre os dois, né, ali enquanto centroavantes, é muito interessante porque encaixa perfeitamente e o Flaco consegue fazer o cabeceio. Vamos assistir aqui o lance. Então o Sousa vem, ele limpa, faz o cruzamento, o Vitor Roque vai no primeiro pau, enquanto o Flaco vem no segundo pau, consegue fazer o cabeceio e consegue marcar o gol que sacramenta um empate para o Palmeiras. Foi perguntado para o Abel se ele achava que o Palmeiras havia conquistado um ponto ou perdido 2 pontos. O Abel disse: o Palmeiras perdeu 2 pontos. Eu concordo, o Palmeiras perde 2 pontos, porque por mais que consideremos o cenário do contexto de que quarta-feira temos decisão na Copa do Brasil, é jogo de volta, é tudo ou nada para o Palmeiras, o Brasileirão ainda é muito importante. A gente não pode considerar que, por mais que seja mais uma rodada de Brasileirão contra um time de parte de baixo da tabela, era uma obrigação do Palmeiras vencer esse tipo de jogo, por mais que um empate fora de casa não esteja tão ruim, mas são pontos que podem somar muito bem lá na frente para o Palmeiras. Se talvez tivesse entrado no segundo tempo já com os titulares e ter conseguido virar o jogo, de talvez não ter nem acontecido o segundo gol por parte do Vitória, mas são 2 pontos que o Palmeiras deixa passar entre as mãos. Antes de eu entrar aqui nos destaques da partida, eu quero pedir que, se você assistiu esse vídeo já até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu comentário, é muito importante. Fala aí o que você achou da partida, dê a sua opinião também, do que você acha que o Palmeiras precisa melhorar ainda. Dê sua opinião sobre o formato de conteúdo aqui diferente que eu trouxe, né, com a TV aqui, mostrando os lances, comentando diretamente com você. É muito importante sua opinião, seu feedback aqui, e não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal, que isso é muito importante para apoiar esse projeto que está só começando. Falando de números, o Palmeiras consegue ter muito mais posse de bola e também muito mais finalizações em relação ao Vitória, porque o Palmeiras começou a tocar a bola. A gente pode ver isso no posse de bola. O Palmeiras começou a botar a bola no chão e começar a tocar e criar jogadas de fato pensadas. Mas é isso, se eu vou falar de destaques da partida aqui, é meio complicado. De pontos de destaque, realmente o Sousa, ele veio para mostrar o seu futebol de melhor no Palmeiras. Muito bom ver que ele está ganhando entrosamento e que ele tem conseguido fazer a diferença, de certa forma, para o Palmeiras. Ele fez a diferença nessa partida. A gente pode falar assim, que se não fosse o Sousa, não sei, talvez daria para o Palmeiras buscar assim, um empate, mas a gente tem que considerar que o pênalti é sofrido pelo Sousa e o cruzamento, né, a assistência para o segundo gol é feito pelo Sousa. Então, assim, foi uma partida brilhante dele. Ele entrou de fato para resolver, mas o Palmeiras ainda precisa resolver essa questão do banco de reserva. O Palmeiras hoje não tem um banco de reserva à altura do seu time titular. O Palmeiras precisa repor a saída do Estevão, o Palmeiras precisa repor a saída do Richard Rios, o Palmeiras precisa ter alguém para o lugar do Piquerez, o Palmeiras precisa de fato buscar aumentar seu banco de reserva e ter um banco de reserva em que o Palmeiras não caia tanto de rendimento quando jogar com os seus reservas. Mas é isso, pessoal, agradeço a você por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e confira os outros conteúdos que já saiu aqui nesse canal, todos os últimos pós-jogos do Palmeiras, e nos vemos aqui quarta-feira, espero que para podermos falar aí da classificação do Palmeiras na Copa do Brasil. Tamo junto e até o próximo vídeo.